E se nós pensarmos nos hormônios, porque assim, a gente sempre ouve falar que o melasma é só o genético e hormonal, certo? Só eu já falei pra vocês que não é. Genético também não é, e hormonal. Existe sim o melasma hormonal, não é muito comum de acontecer, porém, existe. Só que nós temos que entender que há um processo na parte hormonal do nosso corpo. Se houve uma desregulação hormonal, é porque algo na fisiologia do paciente não tá legal. E como que nós vamos consertar os hormônios se eu e você, profissional da estética, não podemos suplementar o nosso paciente com hormônios? Nós, profissionais da estética, não podemos passar hormônios para paciente. Vamos dizer que a paciente está com estradiol, com o nível estrogênico elevado e a progesterona baixa, que geralmente quando o melasma é hormonal, ele é por perfil estrogênico. Então é isso que acontece, perfil estrogênico elevado, progesterona baixa, isso causa melasma, com toda certeza no mundo. Como que você e eu vamos tratar isso? Passando hormônio para paciente, passando uma progesterona para paciente? Não. Você e eu não podemos fazer isso. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos otimizar a fisiologia dessa paciente, dando condição ao corpo dela de produção hormonal de forma adequada. E, se o problema do perfil estrogênico é que ele está alto, nós podemos otimizar a fisiologia da paciente, fazendo com que ela excrete esses hormônios em excesso. E esse é o processo da autorregulagem. Se existe autorregulagem, existe autocura no corpo da paciente. Então, podemos organizar o melasma que é de parte hormonal? Sim, nós podemos. Nós conseguimos. E não adianta, se o alimento não tem nada para você absorver, você vai fazer o quê? As coisas que nós comemos hoje em dia não tem muita coisa para se absorver. Então, como que vai ser isso, né? Então precisa sim, o alimento precisa ter coisas para que sejam absorvidas. E nós precisamos olhar dessa forma para a nossa paciente. E agora eu quero trazer para vocês algo bem interessante, muito natural, que nós profissionais da estética precisamos entender e conhecer para explicar isso para as nossas pacientes. E um tema bastante polêmico, mas vamos lá, é sobre o sexo. Se o nosso corpo ele tem o processo da autorregulagem, e quando nós otimizamos tudo isso, o nosso corpo entra no processo da autocura, se existe autorregulagem, existe autocura, nós precisamos entender para instruir a nossa paciente o tanto que é importante o sexo existir e ela chegar ao orgasmo. Então, tirem as crianças da sala agora. É necessário, a mulher precisa chegar ao orgasmo, e essa é uma das coisas que nós precisamos explicar para as nossas pacientes. Se existe problema nos hormônios que são sexuais, que é o hormônio do estrogênio, progesterona, e isso causa melasma, então nós temos que entender que a melhor forma de regulagem desses hormônios é o sexo. É uma forma muito maravilhosa e muito efetiva. A mulher, quando ela chega ao orgasmo, e gente, sem brincadeira, quando você, profissional da estética, começar a conversar com a sua paciente sobre isso, você vai perceber que a maior parte das mulheres, infelizmente, não chegam até o orgasmo. Ou raramente chegam. E isso é um tabu para nós mulheres. Porque quase não é falado sobre isso. Nós não entendemos a importância do sexo. E a maior parte das mulheres fazem por obrigação. Elas não conseguem se soltar no momento. Faz para suprir o marido. Mas não é assim. A palavra do Senhor diz que o corpo do marido é para a esposa e da esposa é para o marido, então o desfrute é para ambos. E quando a mulher chega ali nesse processo ali de sentir o orgasmo, o corpo dela se autorregula. Libera no corpo dela ocitocina, libera endorfina, libera dopamina, e tudo isso é necessário para que a cadeia hormonal da nossa paciente se ajuste. Para vocês terem ideia, a dopamina é necessária na conversão de T4 em T3, que é a da nossa tireoide. A ocitocina é o hormônio da paixão. A pessoa passa a olhar tudo assim, ai, tudo é lindo, é maravilhoso. Esse hormônio da paixão, ele é muito incrível. Até o estresse acalma. Por isso que quando às vezes a pessoa fala assim, ela tá estressada, é uma mal amada. Faz total sentido, gente. Então é importante nós conhecermos a parte fisiológica do sexo, aquilo que causa fisiologicamente falando no corpo da nossa paciente. E nós usarmos dessa arma como auxílio no tratamento do melasma. É uma das armas que eu uso com toda certeza. Vou contar um caso clínico que eu tive aqui pra vocês. Eu recebi uma paciente há uns tempos atrás e ela me buscou porque estava com acne. E ela nunca tinha tido acne. Bastante, assim, sabe? E daí nós começamos a conversar. Eu entendi que de parte fisiológica ela tava legal. Os exames laboratoriais dela me mostraram isso também, que ela tava bem. E eu comecei a conversar com ela e falei assim, como é que tá a vida sexual? Aí ela me falou assim, ai Marina, o marido fazendo faculdade, nossa, tá difícil, a gente não tem aquele tempo, as crianças pequenas. Falei, quanto tempo faz? Ah, ela falou, Marina, uns 3 meses. Falei, pois é. Nós podemos fazer algo secativo no seu rosto? Podemos, com toda certeza, né? Faz um processo secativo, depois que seca, uma limpeza de pele. Só que você só vai melhorar quando você fizer sexo, mas fizer sexo pra chegar ao orgasmo. E daí ela falou assim, nossa, orgasmo? Faz tanto tempo que eu nem me lembro. Olha aí.
Você acha que os hormônios dela não estavam bagunçados? Claro que estavam bagunçados. Bagunçou, porque o nosso corpo entra nesse processo de autocura, de autorregulagem. Quando nós iniciamos a nossa vida sexual, e por isso que a palavra do Senhor nos adverte de fazermos isso somente depois de casados, né? Então, quando nós entramos nesse processo, o nosso corpo entende que deu seu start para uma nova fase. E a partir dali não é bom ter interrupções. É bom que permaneça. E esse corpo vai fazendo esse processo de autocura e autorregulagem. Falei pra vocês que quando a mulher chega ao orgasmo, o corpo dela libera dopamina, libera serotonina, que são necessários são neurotransmissores necessários para que a gente equilibre, inclusive, níveis de depressão. Porque tem muita depressão que é fisiológica, sim, pela baixa produção de dopamina e serotonina, que é produzida no intestino. E uma das formas do nosso corpo fazer essa liberação é através do sexo. E tudo isso não é levado em consideração. Tudo isso é esquecido num tratamento de melasma. E eu estou aqui para falar para vocês que tudo isso é importante. E que você, profissional da estética, você precisa entender de fisiologia para entender tudo isso que eu tô falando para você. Quando você organizar a fisiologia da sua paciente, o corpo dela vai entrar no processo de autocura. E com toda a certeza do mundo, você vai ter resultados belíssimos no tratamento de melasma. Aí quando há esse equilíbrio no corpo, há tudo isso que eu estou falando, vai tratar o melasma, ele vai sim clarear significativamente, quem sabe até sumir. E a paciente vai permanecer sem melasma. Aí, a palavra que eu li pra vocês aqui no início da live, que falava sobre o coração, deixa eu até pegar aqui, ó. O coração alegre formoseia o rosto, ou a alegria do coração transparece no rosto, isso vai ser real, não vai ser forçado. Porque é um corpo regulado. Não tem como o corpo da nossa paciente estar feliz, estar em harmonia com a vida, se o corpo dela está em desequilíbrio. Às vezes ela está com uma fadiga adrenal, às vezes ela está com os hormônios tireoidianos bagunçados e ela se sente como? Estressada, irritada, querendo matar alguém no dente. Ou tão cansada, tão exausta, que ela não tem força nem pra brigar. E quando nós conseguimos entender que nisso que eu estou falando pra vocês, que no estresse, que na fadiga crônica, que pode ser uma depressão fisiológica, uma fadiga adrenal, nós conseguimos trazer o equilíbrio da paciente. Fazendo sim com que haja a autocura.